Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar com um tema muito importante nos textos, que é coesão e coerência. Na hora da produção de um texto, você precisa de dois elementos principais. Você precisa de coesão e coerência. Nós vamos trabalhar detalhadamente sobre cada um desses temas. Coesão. O que seria coesão, professor? Coesão se preocupa com a estrutura do texto. Quando o texto é bem organizado, cada elemento no seu lugar, eu chamo um texto coeso, eu trabalho com coesão. Quando eu falo no sentido do texto, a ideia que ele traz, me refiro à coerência. Então, a coerência trabalha com a lógica do texto, com o sentido que ele traz, tá? Então, esses dois elementos você não pode esquecer no texto. Quando você for escrever qualquer texto, um texto escrito, até mesmo um texto falado, você precisa respeitar a coesão e respeitar também a coerência, tá? Vamos lá, vamos para a primeira regrinha. Na coesão, ou no primeiro termo, né? A coesão é quando um texto ele é organizado. A gente viu nas aulas sobre períodos, orações, que a gente tem a frase, a gente tem o período composto quando nós temos duas ou mais orações juntas. Então, essas orações precisam estar ligadas. E a gente precisa utilizar termos para a ligação dessas frases. Como a gente pode ver aqui. Ricardo é amigo de Karina. Eles quem? Ricardo e Karina se conhecem há muitos anos. Perceba que eu organizei o texto para não ficar repetitivo. Eu coloquei esse termo, esse pronome aqui, para referir a eles, a Ricardo e Karina. Eles se conhecem há muitos anos, mas ambos quem? Ricardo e Karina trabalham muito e não se encontram com frequência. Então, percebo que esses termos aqui fizeram ligações entre essas orações. Então, a coesão é esta forma, é esta ferramenta, ligação entre termos, para que o texto possa ficar compreensível, um texto fluido. A primeira regrinha da coesão é trabalhar com referências. Você pode utilizar os pronomes pessoais como referência. Referência é um termo que já passou, ou vários termos que passaram, como a gente pode ver aqui no exemplo. João e Maria casaram. Eles quem? João e Maria. São pais de Ana e Beto. Perceba que eu fiz referência com um pronome pessoal a um termo que já passou. Eu posso utilizar também os pronomes demonstrativos. A utilização deles ajudam a fazer referência de um termo que eu poderei dizer depois. Por exemplo, aqui, ó. Fiz todas as tarefas, com exceção desta. Desta o quê? Arquivar a correspondência. Perceba que desta fará referência a um termo que será dito. Na verdade, o termo desta fez referência a um termo que será dito. Então, a primeira regrinha para a coesão é fazer referências, não ficar um texto repetitivo, ou até mesmo substituição, galera. Eu posso colocar também termos que substituem orações e até mesmo outras palavras. Como aqui, ó. Os legumes são importantes para manter a alimentação saudável. Para não ficar repetindo a mesma oração, dizer assim, as frutas são importantes para manter a alimentação saudável, o que eu fiz? Eu substituí aquela oração, aquele predicado, né? É a característica das frutas, vamos dizer assim. Então, eu substituí aquele predicado pelo também. Então, as frutas também. O que aconteceu aqui? Eu deixei um texto mais coeso, mais organizado e evitei a repetição. Então, substituí a oração, na verdade, o predicado, né? Aquilo que eu sei sobre o sujeito, por um outro termo. Então, ficou um texto mais fluido, mais limpo, mais claro. E a gente consegue entender que o também faz referência ao quê? A importante para manter a alimentação saudável. Terceira regra. Elipse. Elipse nada mais é do que esconder algo e deixar subentendido. Saber que o leitor entende-se que teria algo já que foi falado. Como assim, professor? Vamos entender melhor aqui. Ó. A seguinte oração. Temos ingressos a mais para o concerto. Você quer?
Quando eu faço a pergunta você quer, está subentendido, está ali claro para o leitor, como ele já tinha ouvido um termo antes, que eu quero dizer o seguinte: você quer os ingressos a mais? Então eu não preciso repetir os ingressos a mais. Não preciso dizer, olha, temos ingressos a mais para o concerto. Você quer os ingressos a mais para o concerto? Porque eu posso pegar os ingressos a mais para o concerto que estão no meu bolso e te entregar os ingressos, para evitar que fique falando várias vezes o mesmo termo, a mesma oração. Eu deixo subentendido ao leitor que aquele termo já foi falado. Então você quer o quê? Os ingressos a mais. Tá? Um outro exemplo aqui, ó. Vamos à praia no domingo. Você nos acompanha? Eu já deixei subentendido na questão de você nos acompanha, acompanha para onde? Para a praia no domingo. Então, perceba que é elipse, escondido, você já subentende, deixa ali para o leitor entender que é aquela informação que está sendo dita. Tá? É possível? Sim, para evitar repetição, pessoal. A elipse foi feita para evitar repetição, ficar um texto repetitivo. A gente vai ver mais à frente, na coerência, sobre essa questão de repetição. Tá? Muito bem. Conectores. Os conectores são a base da coesão. Você precisa saber o que é pronome, você precisa saber o que é conjunção, o que é advérbio, o que é preposição, porque esses termos fazem ligação a outros termos. Como a gente pode ver aqui, ó. Elas gostam de jogar bola. Para não ficar dizendo o seguinte, ó, elas gostam de jogar bola e elas gostam de dançar, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma conjunção aditiva. E. Então eu coloquei, elas gostam de jogar bola e de dançar. Subtende aqui que eu disse que elas gostam de dançar também. Então eu posso utilizar os conectores aqui para fazer a ligação entre duas orações e evitar repetições. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, nós não sabemos quem é o culpado. Mas, olha a conjunção adversativa, mas ele sabe. Então eu fiz a ligação de duas orações aqui que não há necessidade de repetir. Poderia dizer o seguinte: nós não sabemos quem é o culpado, ele sabe quem é o culpado. Para não dizer isso várias vezes, o que eu fiz? Eu conectei essas duas orações aqui com uma conjunção adversativa, tá? Outra coisa, ó, dele eu só quero distância e que me deixe em paz. O meu ex-marido. Esse dele aqui está conectando as orações, tá? Para não ficar repetitivo, eu só quero distância do meu ex-marido e que meu ex-marido me deixe em paz. Eu coloquei esse pronome demonstrativo, tá? Dele, eu só quero distância. Beleza? Entenderam o que é coesão? Coesão é a estrutura e a organização do texto. Não pode esquecer isso. Vamos lá. O segundo elemento de um texto, a coerência. O que é a coerência? A gente já viu que coerência trabalha com a ideia, com a lógica. Então, para um texto não ficar contraditório, tá? O texto não ficar redundante, o redundante é repetitivo, tá? As ideias não são concluídas. Quando a gente tem esses tipos de características, essas características no texto, eu digo que é um texto incoerente. É um texto contraditório. Você afirma algo no início de um texto e você no final diz algo contrário, defende algo e depois você fala, não está certo. Tá? Então a incoerência, ela precisa ser consertada. Você precisa deixar um texto claro, um texto fluente, um texto que vai alcançar o objetivo dele. Tá? Por exemplo, aqui a gente pode ver nessa oração. Ele é vegetariano e gosta de um bife mal passado. Como assim? Se ele é vegetariano, ele só come vegetais. Não come nada de origem animal. E como assim ele gosta de bife mal passado? Perceba que nós temos uma frase, uma oração incoerente. Se ele é vegetariano, ele não come bife. Então a gente precisa trabalhar no texto assim, um texto coerente. E professor, quais são os fatores da coerência? Primeiro, você precisa ter conhecimento do mundo. A nossa cultura, a cultura de um povo, determina o texto. Por exemplo, se eu disser assim, peru, panetone, frutas e nozes.
tudo apostos para o carnaval. Na nossa cultura, quando eu falo de peru e panetone, uvas passas, nozes, me faz lembrar o quê? Natal. Então não há lógica usar esse tipo de informação para o carnaval. Ah, mas eu posso comer frutas no carnaval, eu posso comer panetone, tem mercado que vende até em julho panetone, beleza. Mas na nossa cultura, quando a gente fala em peru e panetone, a ideia que vem na nossa cabeça é carnaval. Isso mesmo, carnaval, ok? Muito bem. Outra coisa, inferência. O que isso quer dizer? Quer dizer que você já tem ideia também que quando você fala algo, a outra pessoa já entende o que você está falando. Ela sabe, ela tem essa informação já, uma base. Então, quando eu falo assim, ó, quando chamar para jantar, não se esqueça que eles são indianos. Quando eu falo isso, estou dizendo ao interlocutor que ele já sabe que os indianos têm uma cultura que não come vaca, né? Eles não comem nada de origem bovina. Então, quando eu digo assim, quando chamar para jantar, não se esqueça que eles são indianos, eu estou fazendo uma inferência. Estou dizendo que o interlocutor já tem uma base de conhecimento sobre o assunto que eu estou dizendo, tá? Informatividade. O que isso quer dizer? Informatividade quer dizer que o seu texto não precisa ser tão óbvio, tá? Não precisa ser tão óbvio. Precisa deixar as coisas detalhadas, mas também precisa ser algo imprevisível. Para o leitor, era isso. Do que ser sempre um texto previsível, você já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, o Brasil foi colonizado por Portugal. Então, eu já sei que o Brasil foi colonizado. Seja diferente, traga uma expectativa. Então, fatores da coerência, você precisa ter conhecimento do mundo, tá? Se você vai falar sobre algo, já saiba que, dependendo da cultura, aquilo que você disse não está de acordo com a cultura do determinado povo, língua ou região que você vai falar, tá? Beleza? Vamos lá. E para a gente terminar, nós temos os princípios básicos da coerência. Quais são eles? Primeiro, o princípio da não tautologia. O que é não tautologia? É ideias redundantes, galera. Ideias repetitivas. Eu vejo muito isso em textos do ensino infantil. Quando a criança vai escrever o texto, ela diz: olha, o menino caiu da cadeira, o menino se levantou, o menino, ele tirou a poeira da roupa. Então ele fica repetindo o mesmo trecho várias vezes. E ali não respeita o princípio da não tautologia, que é a questão das repetições. Então o seu texto não pode ser repetitivo. Por isso que nós aprendemos a questão de sinônimos. Sinônimos. Então, quando você utiliza o menino, aí você pode trocar o garoto, ele, tá? Princípios da não contradição. As suas ideias não podem ser contraditórias. Se você defende que chocolate faz mal no início do texto, você tem que ir até o final dizendo que o chocolate faz mal. Aí você fala um texto, o chocolate faz mal. E no final fala assim, por isso que nós devemos comer chocolate, porque ele traz sensação de prazer e assim por diante. Como assim? Você está sendo contraditório. Então, os seus textos não podem ser contraditórios. Se você defende uma ideia no início, você deve defender essa ideia até o final. Não pode esquecer isso. Não pode. Princípios da relevância, ou seja, ideias que se relacionam. As ideias precisam estar ligadas. Se você vai defender porque o chocolate é ruim, o chocolate faz mal, então as suas ideias precisam estar ligadas e defender essa ideia, tá? Então, esses são os princípios básicos da coesão ou da coerência. Para a gente finalizar, a diferença entre coesão e coerência é simples. Coesão trabalha com a estrutura do texto, com a organização dele, e a coerência trabalha com o sentido e significado, a lógica do texto. Espero que você tenha entendido. Não deixe de se inscrever nesse canal. Me siga lá nas redes sociais, me siga lá no Twitter, no Instagram, que a gente pode bater um papo. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau!